Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da quarta semana da Páscoa. Hoje a igreja reza, faz memória, Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. Eu quero convidar você para refletir comigo a liturgia diária, esse grande presente do Concílio Vaticano II. Peça a sua oração aqui embaixo. Eu quero rezar com você. Deixe seu like, se inscreva. Eu e vocês somos convidados a pedir a Deus a graça santíssima dele toda vez que eu vou ler a sua palavra. Então peçamos juntos a graça. Que graça queremos para hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados ao teu louvor e ao teu servir. Primeira leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 ao versículo 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia. Embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram no Senhor. Quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 83, 87. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O Evangelho de João, no capítulo 10, versículo de 22 a 30. Celebrava em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-la de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, desde domingo nós estamos escutando, rezando o Evangelho do Bom Pastor. O bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. Agora, é preciso, é necessário reconhecer a voz do pastor. Hoje, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, fala da igreja, fala também de Barnabé, que era um homem bom, justo,
cheio do Espírito Santo. As pessoas da cidade de Chipre e Cirene, eles testemunhavam os milagres e portentos feitos por Jesus. Mandaram então Barnabé até Antioquia. Oxe, diácono, para quê? Para testificar de tudo aquilo que era falado era verdadeiro. Então Barnabé vê a graça de Deus fluindo e exaltou a todos que estavam ali, aquele derredor daquela comunidade, que permanecessem fiéis a Jesus Cristo. Olha que maravilha! É preciso, antes de acreditar, ser fiel. Tem muita gente que vive grandes momentos na vida com Jesus, mas não são fiéis. Tem muita gente que vai parar no inferno, mesmo tendo dado testemunho de bênção, de graças, de portentos em sua vida. É preciso, meu irmão, minha irmã, ser fiel. Pois se assim não for, de nada adianta esses pequenos momentos que vivemos. Eles pregaram também para os gregos, anunciaram a boa notícia: Jesus ressuscitou. Como diz o salmista no Salmo 86, cantai louvores ao Senhor, toda a gente, Ele vive. Que nós possamos vivenciar essa nossa fé. João, hoje no capítulo 10, essa perícope desse evangelho, ela nos mostra os judeus pressionando quem? Jesus. E para que adiaram? Para ele afirmar ou confirmar se era realmente o Messias. Olha só. Jesus fala assim: eu já disse a vocês e você não acredita. Eu e o Pai somos um só, falou Jesus. E o ser humano é capaz de lutar muitas vezes contra o óbvio. Quantas vezes os pais, ele fala as coisas aos seus filhos, eles estão vendo, ouvindo, testemunhando, mas só fala o que ele quer. Aquele pessoal perguntaram mais de 1000 vezes a mesma coisa. E para quê? Para que eu concorde comigo? Não. Porque não abre mão do seu conceito. O do outro não vale nada. Jesus falou: não adianta falar para vocês. Não adianta. As obras que eu faço testificam, dão testemunho de mim mesmo. Olha só, você, na sua caminhada, na sua comunidade, é seu testemunho que vai dizer quem você é. Muitos vão falar de você, muitos vão querer lhe negar, mas não pense no muito, pense na sua fidelidade a Deus. Antes de Jesus ser o bom pastor, a luz do mundo, ele já fazia muitas obras que aprovavam que ele era fiel. Então, quantas coisas você faz na sua casa, na sua comunidade, no seu trabalho, e as pessoas ainda duvidam de você porque tem muitas vozes ao redor dela dizendo que você não é de Deus. Nós precisamos rezar muitas vezes por nós mesmos, pela capacidade que nós temos de resistir à palavra daqueles que não creem nem querem crer. Jesus diz claramente: eu sou o Messias, porque ele e o Pai é uma só pessoa. Nós somos. Ele não falou eu sou, nós, no plural, resguardando a pessoa da Santíssima Trindade, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Jesus também é Deus. Jesus diz: eu dou-lhe a vida, mas eu lhe dou a vida eterna. Essa vida eterna que jamais se perderá. Então precisamos, eu e você, meu irmão, minha irmã, sermos um com todos, para sermos
um com Cristo. Então, peçamos a Deus, com essa liturgia, que a sua graça santíssima possa nos ajudar a ser fiéis até o fim com Jesus, testemunhando o dom da vida eterna e fidelizando o nosso amor por Ele até o fim. Assim seja. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.